Fala aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Maravilha, espero que sim, espero que todos estejam bem. Bora começar aqui o nosso bate-papo. E hoje eu me propus a falar sobre um tema, né, que é interessante, significativo, mas só me confirmam aí, por favor, no chat se estão me ouvindo, se estão ouvindo bem, por favor, só para a gente ter certeza que está tudo ok. Maravilha, né? Conseguem ouvir bem aí. Show de bola. Esse é um tema importante, né? Que a gente precisa realmente pensar sobre ele. E eu trouxe essa provocação aí, né? Se aposentar bem é um sonho, pode se tornar uma realidade, ou de fato é algo que você precisa se planejar, né? Como que isso está na sua mente hoje? É algo que você está sonhando, você já está concretizando, você está planejando ou não está na sua mente? E isso é uma reflexão importante que a gente precisa ter para poder absorver as informações e começar a aplicar na nossa vida. Eu vou passar um videozinho aqui que eu já passei ele em alguns treinamentos e ele é bem interessante. Alguns aqui já viram, talvez um ou outro aqui não tenha visto ainda, mas você tem um objetivo muito simples nesse vídeo, que é você olhar as pessoas que estão passando a bola uma para outra e contar quantas passes existe das pessoas que estão com a camisa branca, tá bom? Só me confirma se o áudio vai sair, mas se bem que o que importa é o visual, tá bom? Ele é um vídeo rápido e foca nisso, tá bom? Quantos passes entre as pessoas de camisa branca você consegue contar? Deixa eu passar ele aqui rapidinho. Maravilha. Isso é um estudo, né? Isso é um experimento. Muitos aqui já viram. É só para a gente lembrar. Para quem não viu ainda, você deve ter conseguido contar alguns passos, né? O número correto é 15. Mas passa um gorila, né? E para muita gente, esse gorila ele não é percebido, porque você está focado numa ação, em contar ali e a coisa acontece na sua frente e você não vê. E eu trouxe esse vídeo para a gente lembrar, né, que de fato a aposentadoria é meio que um dos gorilas da nossa vida, né, que a gente precisa trazer à tona. E se a gente não falar sobre isso, né, se a gente não tiver esse cuidado, de fato esse gorila ele pode se tornar um problema. Essa é a grande verdade. Opa, deixa eu só movimentar aqui de novo, peraí. Então, a gente vai falar um pouquinho, obviamente, de futuro, mas essas decisões elas precisam acontecer agora no presente, né? Porque é hoje que a gente define o que vai acontecer lá na frente. São as decisões de hoje, e isso é claro para todo mundo. Então, a aposentadoria é um fato, vai acontecer e todo mundo espera por isso, né? Na melhor idade aí, quando ela chegar, isso vai acontecer. A diferença é como que a gente vai estar até lá, né? Esse é o ponto. Então, a gente está despertando um gorila que talvez esteja passando na sua frente e você não esteja vendo, né? E isso acontece com muitas coisas na nossa vida, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, por que falar de aposentadoria, né? Por que que é um tema importante? O tempo é nosso melhor aliado, todo mundo sabe disso, né? Principalmente quando a gente fala de construção de patrimônio, quando a gente pensa em juntar dinheiro, em guardar esse dinheiro, investir esse dinheiro. O tempo ele é decisivo, né? Quanto antes você começar, mais ação do tempo a seu favor acontece. Quanto mais você demora, isso acaba lhe trazendo problemas, no sentido de, poxa, perdeu tempo, né? O tempo passou. Então, guardar pouco, né, por muito tempo, pode se tornar maior do que guardar muito por pouco tempo.
tá bom? Então, o tempo ele é decisivo. Quanto antes você tomar ações, melhor. Então, a aposentadoria ela exige planejamento e também essa visão de longo prazo. E essas três perguntas elas são importantes. Você precisa refletir sobre elas, né? Primeiro, quanto você gostaria de receber por mês quando você parar de trabalhar, né? E, obviamente, toda a vida que a gente pensa sobre trabalho, a gente diz, não, eu quero trabalhar até quando eu puder, né? Beleza, mas vai chegar uma hora que você vai trabalhar, ou vai querer trabalhar por vontade, né? Por desejo, não por necessidade. E nesse momento da sua vida, quanto você vai estar querendo ganhar pelo patrimônio que você construiu ao longo da sua vida, né? Com quantos anos você gostaria que isso acontecesse, que essa renda passiva dessa sua construção ela se tornasse real? Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, qual é a idade que você pensa que isso pode ser uma verdade para você? E quanto você consegue guardar hoje por mês para esse objetivo? Ou quanto você se planeja em guardar? Quanto você pensa em guardar? Então, são três perguntas que é importante você anotar e começar a pensar sobre elas, fazer um planejamento em cima dessas perguntas para que você possa realmente concretizar. Conceitos chaves: renda passiva, renda residual, renda recorrente, né? São importantes a gente construir. É um conceito que você precisa desejar para a sua vida. Quando você tem, por exemplo, aluguéis, não depende do seu trabalho. Aquele imóvel, aquilo ali que você construiu, está lhe gerando uma renda. Quando você tem dividendos de um investimento que você fez, os juros que você recebe sobre tudo isso, está lhe gerando uma renda, sem efetivamente você estar ali dependendo do seu esforço físico. Isso é a renda passiva, né? O seu patrimônio financeiro, quando ele é construído, ele também vai lhe gerar ou pode lhe gerar uma renda passiva, que é o valor que você vai acumulando ao longo da sua vida. E para você acumular valor, você precisa trabalhar os braços importantes da sua vida financeira: orçamento, renda, né? Ganhar mais, controlar melhor, saber guardar. Tudo isso vai influenciar nessa construção. Quais são as estratégias que você está desenhando para o futuro? Então, por exemplo, se lá na frente, quando você, né, tiver já numa idade avançada, você desejar, poxa, eu quero ter R$ 10.000 por mês, que aconteça para mim, independente do meu esforço, até porque chega uma idade que o esforço já não é o mesmo. Então, qual é o valor que você pensa? Né? Aqui é só um exemplo. 10.000, 5.000, 20.000, 30.000. Quanto que você pensa? E quais são os ativos que você está planejando para que isso de fato aconteça? O que é que você vai construir de hoje até a idade que você está pensando para lhe gerar essa renda? E isso é um planejamento de aposentadoria. Isso é você pensar no longo prazo. Isso é fundamental para que de fato essa construção ela aconteça. Porque se você não pensa, você vai deixando o acaso, vai deixando as coisas acontecerem. E as coisas normalmente elas podem ter situações que saiam do seu controle. Então, se você pensa, as coisas podem sair do seu controle, imagina se você não pensa. Então, isso é importante, né? Então, por exemplo, algumas possibilidades. Se aposentar pelo INSS é uma possibilidade? É. Mas a gente tem visto, né, principalmente mais recentemente, que essa conta ela já não fecha há muito tempo, né? Tem casos de pessoas, por exemplo, que se planejaram a vida toda. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas, por exemplo, funcionários da Petrobras. Eu já vi, né, e conversei com alguns colegas onde os pais são funcionários aposentados hoje, e hoje são pessoas que acabam que, infelizmente, não conseguem viver aquilo que ela pensou na sua época produtiva, porque houveram problemas, né, com a aposentadoria, por exemplo, da Petrobras, através da Petros, da Previdência ali, que segura todo esse sistema, né, corrupção, muitas coisas. Então, a aposentadoria, dentro desse pilar que foi construído por muitas pessoas, não se tornou a verdade que ela pensava. Então, se ao longo da vida a pessoa construiu outras fontes, né, através de outros modelos, isso compensou. Mas quem não fez isso? E aí volta a pergunta para você: e o que é que você está fazendo, né, para poder ter esses pilares estruturados? Você construir patrimônios, imóveis é uma possibilidade. Patrimônio financeiro
é uma possibilidade de você, né, guardar, saber investir, controlar tudo isso. O próprio market de rede, uma atividade que eu trabalho, né, há mais de 10 anos, é uma possibilidade. Você constrói um ativo, um negócio que vai gerar essa renda recorrente, que não necessariamente depende 100% do seu esforço físico, então isso no longo prazo também gera uma aposentadoria, né? E tem vários colegas que trabalham comigo aqui. Para quem não trabalha e não conhece esse modelo, né? Foi convidado de repente por alguém que trabalha com a gente, busca entender melhor esse modelo, que pode ser sim um plano de aposentadoria para você, como eu defini que fosse para mim um dos pilares, né? Pensando no longo prazo e também essa construção de patrimônio. Então, tudo isso você precisa pensar, né? Qual é a sua realidade? Olha essa chargezinha aqui, né? Que eu achei interessante, né? No Brasil, ó, o teto do INSS, ele é esse valor aí hoje, né? Em torno de R$ 8.157. Para você receber esse valor, é necessário você contribuir aproximadamente R$ 951 por mês, durante 40 anos. Se você for homem, 35 anos se você for mulher. Recentemente até teve algumas mudanças em relação a esses tempos, enfim. Mas é um longo prazo. Se você pegar esse valor durante esse mesmo tempo e investir isso de uma forma até conservadora, você vai ter um acúmulo de patrimônio muito grande nesses 40 anos, podendo ter uma renda muito maior, obviamente, do que os 8 mil, que é o teto do INSS. Então, um cálculo baseado aqui numa renda é, bem acessível, normal, né, do mercado, mas é só para você ter uma noção. Esses cálculos pode ser mais, pode ser menos, pode ter várias variações aqui. Mas entenda que quando você assume esse papel, que você controla essa construção, que você não delega isso principalmente para o governo, isso tende a lhe dar um resultado muito maior no longo prazo. Mas a gente sabe que para você construir tudo isso, a sua mente precisa estar trabalhada, né? Você precisa entender os seus comportamentos sobre dinheiro, tudo isso. Então, estudar sobre dinheiro, né, sobre educação financeira, vai lhe trazer essa liberdade, né? E ignorar isso, realmente você se torna escravo do seu próprio trabalho a vida inteira. E a gente conhece diversas situações que a gente olha e diz, poxa, não quero isso para mim, eu preciso fazer diferente. Então, a grande pergunta que você tem que ter é: qual é o seu plano para tudo isso? O que que você pensa? O que que você está planejando? O que é que você entende como algo que de fato vai fazer sentido para você? Estão me acompanhando até aqui? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui os comentários. Se tá todo mundo aí, se estão me ouvindo, deixa eu ver vocês aqui. Tá fazendo sentido até aqui? Show de bola? Maravilha. Daqui a pouco eu abro para perguntas, tá bom? E aí, quem quiser, a gente conversa um pouquinho. Vamos continuar aqui. Maravilha. Então, o que é que você está pensando para você? Para se planejar em relação a tudo isso, primeiro, você precisa trabalhar questões comportamentais sobre dinheiro, de mentalidade. Você precisa de fato ter um melhor controle orçamentário. Você precisa de fato ter a ferramenta que possa lhe ajudar nas suas receitas, nas suas despesas, para fazer sobrar o seu dinheiro. E aí, com bons comportamentos, você consegue acumular. Você consegue entender que você pode trabalhar mais, né? Ganhar através de outras fontes de renda, vendas, por exemplo, construção do negócio. No nosso caso, você tem ali duas fontes de renda para trabalhar. Você tem que entender e construir isso para que de fato o planejamento se torne real. E, obviamente, aprender a poupar, né? Aprender a se tornar uma pessoa que saiba guardar, que saiba realmente construir um patrimônio no longo prazo. E, óbvio, vão ter várias interferências nesse processo. Mas na hora que você domina tudo isso, você tende a fazer essa construção. Então, para pensar hoje, poxa, quero chegar lá nos meus, sei lá, 65, 70 anos com uma renda que me traga tranquilidade. De onde vai vir essa renda? Qual é o seu plano para isso? O que é que você está pensando? O que é que você está fazendo? Quais são as ações que você está tomando em relação a isso? Existem vários obstáculos nesse processo, né? Por exemplo, a falta de hábito de poupar é um deles. E você não ter esse controle, né, sobre os seus
suas emoções, sobre os seus comportamentos, acaba não lhe dando esse hábito de poupar. E isso lhe prejudica. Essa falta de olhar para o longo prazo também atrapalha. É o gorila que está ali, que é a aposentadoria, que ninguém olha e deixa para olhar quando? Quando chega nos 50, 60, 70 anos de idade, eita, vou ter que me aposentar. E agora? De onde é que vem a renda? E aí você acaba, de fato, acreditando uma vida inteira que vai dar certo sem planejamento. E, no final das contas, a gente tem vários exemplos que isso realmente não dá certo, né? Precisa ser de forma intencional construída. Novamente, qual a construção que você está fazendo? Você precisa escolher os seus caminhos e saber quais são os seus próximos passos em relação a isso, tá bom? Eu vou passar esse vídeo. Eu queria só saber se naquela hora que eu passei o primeiro vídeo, o áudio saiu, só para saber se desse aqui vai sair também. Saiu o áudio do primeiro vídeo, me confirma aqui no chat, por favor. Sim, não, não sei. Me dá um sinal aí. O primeiro áudio não saiu? Não? Então deixa eu compartilhar, deixa eu ver se assim, sem estar ampliado, ele vai sair aí para vocês. Só um instantinho. Deixa eu ver primeiro se sai, depois eu explico aqui esse vídeo, que alguns já viram também. Só me diz aí se vai sair agora. Espera aí, só um instantinho. Do que o senhor construiu? Não. Tá saindo aí? Não, nenhum. Não. Daria para só para suprir as Tá, né? necessidades. Pronto, E então beleza. hoje a minha aposentadoria daria. Deixa eu só voltar aqui e eu vou passar novamente, já que o áudio já tá ok. Esse videozinho é rápido, 2 minutinhos, mas ele mostra essa reflexão futura, né? E esse bate-papo de hoje é basicamente para despertar isso em você, tá bom? Procure o seu caminho, tá bom? Não deixe acontecer o que aconteceu com essas pessoas aqui com você. Bora assistir. Aumenta o seu áudio aí. Do que o senhor construiu? Não, não, nenhum. Não. Daria para só para suprir as necessidades. E hoje a minha aposentadoria daria só para sobreviver, né? Tá. Minha aposentadoria é muito baixa, mas a minha sorte é que nesse negócio que eu tenho uns clientes que já peguei quando eu era estabelecido e que estão me comprando, né? Não, não seria de forma alguma. Tanto é que eu trabalho ainda para me manter. São uma atividade financeira agora. Separar aqui R$ 200 por mês. Não conheço quase ninguém que pratique isso aí, não. Se em Deus o livre aconteça alguma coisa, eu vou sofrer bastante, porque eu não tenho uma reserva. Faça o que eu não fiz. Faça uma reserva. Hoje, se tivesse dinheiro, eu compraria uma casa própria para mim. Coisa maravilhosa que eu não tenho. Eu tenho um sonho que meus pais eram portugueses e eu não conheço Portugal. Meu sonho era fazer uma viagem quando eu estivesse aposentada, mas não consegui até hoje. Sofri um assalto, teve um tiro no rosto, perdi um ouvido e 90% praticamente da visão direita. Isso aí me atrapalhou muito, porque era exatamente no período que eu tinha mais condições financeiras de planejar, de fazer uma reserva melhor, e aí veio tudo de água abaixo, né? Eu gasto mais com medicamentos do que com comida. Porque meu marido é dependente, ele é doente, eu que cuido dele. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Trabalhar o que eu trabalhei, arriscando a minha vida como salva-vida, de repente não tenho nada na vida. É isso que me dói no coração. Mas Deus é fiel, Deus é bom, ele está sempre à frente. Então é um vídeo
que traz muitas reflexões, né? E essa mentoria que a gente está fazendo, ela tem exatamente esse objetivo, né? Uma mentoria que a gente passa por esses encontros aí, que quem já está passando por ela já tem visto o quanto de benefício ela traz. Mas independente disso, qualquer um precisa encontrar esse seu caminho, né, de conhecimento, de fazer uma autoanálise, de fato de melhorar suas crenças, né, de definir suas metas, de fazer seu planejamento, né, de ter noções sobre como você pode guardar melhor esse dinheiro, pensando, no longo prazo. Você precisa estudar sobre o assunto. Você precisa ter essa percepção que normalmente não se tem. Opa, estão brincando aí de riscar no. é, Peraí, deixa eu ver aí. Então, eu não sei quem é, mas dá uma olhadinha aí que tá mexendo aí sem querer. É, Então você precisa ter essa percepção, né? E é exatamente isso que a gente tem feito nesse trabalho e que você precisa, de alguma forma, encontrar o seu caminho. Não sei qual será, mas você precisa encontrar. Né? Se você não tiver essas ações hoje, né, lá na frente esse preço ele pode ser muito alto. E talvez seja um tema que, poxa, interessa a todo mundo, né, como se planejar para aposentadoria, mas você precisa saber qual é a sua realidade hoje em termos financeiro, em termos de mentalidade, de hábitos e comportamento e cuidar. Então, não é uma fórmula mágica para todo mundo. Um caminho faz sentido para você, esse mesmo caminho não faz sentido para outra pessoa. Você tem que encontrar o seu caminho. Mas se você não despertar isso dentro de você, a gente acabou de ver aqui um vídeo que a conta ela fica alta, tá bom? Esse vídeo eu não consigo compartilhar, tá bom? Ele tem uma produção própria que eu não tenho autorização para compartilhar ele, tá bom? Mas depois, quando eu me encontrar com alguém, que alguém quiser ver com mais detalhe, eu mostro, como eu já mostrei nos treinamentos também, tá bom? Mas é basicamente essa reflexão, né? Através de pessoas que passaram pela vida sem se planejar e a conta chegou, né? A verdade é essa. Então, você não precisa e não deve esperar chegar a essa idade para poder tomar ações, né? Você não pode passar pela mesma coisa que essas pessoas estão passando tendo conhecimento, né? Então, você precisa começar agora e escolher de fato como que você quer ter essa visão de futuro. E, obviamente, o maior responsável por tudo isso é você, tá bom? Não tem outra solução que não seja você assumir essas rédeas. Essa é a grande ideia, tá bom? Então, esse bate-papo é um bate-papo provocativo, para que, de fato, você pense nesse assunto de uma forma mais criteriosa, mas que você tome as devidas ações, né? Como muitos aqui já tomaram, já estão, por exemplo, participando de mentoria, já estão se antenando um pouco mais sobre esse assunto, e você agora precisa definir o seu plano. Onde que você quer chegar, e quais são os pilares que você vai trabalhar. Porque se de fato isso não acontecer, essa definição hoje, lá na frente isso pode se tornar algo muito problemático, tá bom? Vamos às perguntas, vamos aos comentários, vamos às percepções de vocês sobre tudo isso, tá bom? Bora lá.